Olá, turma. Na nossa aula de geografia de hoje, a gente vai continuar falando sobre as representações gráficas dos mapas. A gente já estudou sobre ponto de vista, sobre representação imaginária, oblíqua, ponto de vista vertical, horizontal. E hoje a gente vai estudar sobre duas imagens, que está na página do livro de vocês, na página 20. A gente vê aí uma imagem de satélite e uma de uma planta de um local, no caso de Recife, certo? Eu vou falar sobre as duas, são 4 imagens e eu vou falar sobre cada uma. Então, está mostrando um exemplo de um lugar que Lara mora. Lara é uma menina que a gente não sabe quem é, mas usou como exemplo de onde ela mora, certo? Que é Recife. Então, para representar o lugar, pode ser usado várias técnicas de diferentes representações de um mesmo lugar, certo? A gente pode usar várias técnicas fazendo várias representações de um mesmo lugar. Vejam que a primeira imagem é uma imagem de um satélite e a outra imagem é uma planta de um local, certo? Existe planta de natureza e planta de um local, de uma casa, certo? De um terreno. Então, veja só a primeira imagem. A primeira imagem é de Recife. Foi tirada uma foto da visão vertical de Recife. A imagem de satélite. Os satélites ficam em órbita da Terra, certo? Eles ficam lá fora do planeta, assim, em órbita, viajando para um lado e para o outro. E essa foto foi tirada de um satélite. Na imagem a gente não consegue ver claramente as casas, porque está muito distante. Aí só consegue representar algumas coisas, ó. Só a ponte, o rio. Olha só consegue ver algumas coisas, tipo os telhados das casas, os quadrados, né? Uma imagem bem distante. Se vocês acompanharem no livro de vocês, na página 20 de Geografia, a segunda imagem se chama planta pictórica, certo? Ela é uma forma de representar mais acessível para os alunos, para as crianças, que eles entendem mais, porque é um desenho bem feitinho de uma casa, de um prédio, do rio, da ponte. E para representar um local, essa é a forma de representar que as crianças mais se identificam. Elas têm mais facilidade de leitura de um lugar geográfico, de um mapa, de um espaço. Então, essa é a imagem, a planta pictórica, é a forma mais fácil que as crianças têm para entender as representações gráficas. E nessa imagem vocês conseguem ver poucas representações de casas, como diferente da primeira imagem, que tem várias casas juntinhas. Na segunda imagem, a gente vê pouquinhas casas, prédios desenhados, mas a gente consegue ver os detalhes. No livro vocês conseguem observar bem direitinho isso. Na página 21 tem mais duas imagens. Tem a planta e o croquis cartográfico. A planta é a representação gráfica em escala grande, uma escala maior, destinada a fornecer informações detalhadas de uma determinada área. Então, aqui está fornecendo as informações de quê? De Recife, da ponte de Recife, um local que tem em Recife. Então, o que detalha nessa imagem? Os nomes das ruas, o nome da ponte, o nome de uns lugares principais, certo? Então, a planta ela fornece detalhes, informações detalhadas. O croquis é um desenho mais simples que mostra apenas elementos importantes também. Olhem só. Na planta, ela fornece informações detalhadas de uma determinada área, de um local, e no croquis são mais elementos importantes, tipo apenas o nome de uma rua. Você vê que tem menos traços no croquis, Aqui tem mais detalhes, mais o nome de todas as ruas,
E no croquis é só os nomes principais. As avenidas, o nome da ponte, o nome do rio, ok? Então, como a gente está dando continuidade às representações gráficas dos mapas, na atividade da primeira imagem, do imagem do satélite, está pedindo o quê? No como as construções aparecem nas imagens do satélite. Como é que essas construções aparecem? É bem distante, você consegue ver detalhes, vocês vão escrever como aparecem as construções, como vocês conseguem ver. Vocês veem detalhado ou apenas algumas coisas, assim, uns quadrados, né? A gente não consegue ver o detalhe. Então, vocês vão colocar aí o que vocês conseguem ver. Na 2, mais embaixo, que outros elementos você pode ver nessa imagem de satélite? O que é que vocês conseguem ver? Assim, de longe a gente vê algumas coisas, né? Vê alguma coisa verde, tem alguma planta, será que tem alguma árvore? Vocês conseguem ver o quê? Aí vocês escrevem aí. Tá pedindo para comparar na segunda imagem a representação do marco zero na planta pictórica e na imagem de satélite. O marco zero, ele tá aqui, ó, esse pontinho rosinha aqui. No livro vocês conseguem ver direitinho. Vocês comparando aqui e aqui nesse marco zero. Qual é o mais detalhado? Qual está mais detalhado? Na planta de satélite, na imagem de satélite ou na planta pictórica? Aí vocês escrevem como é que está representado, fazer a comparação em qual está melhor representado, o Marco Zero, certo? Marco Zero é um ponto turístico lá de Recife. Na imagem de satélite a gente quase não consegue ver, tá bem aqui, ó, mas quase não consegue ver. Já aqui já tem mais detalhes, a gente consegue ver como que é, então vocês escrevem aí. Na 2 da segunda imagem está pedindo para vocês citar uma diferença entre as duas representações, entre o satélite e a planta. O que é que vocês conseguem ver de diferente? Eu consigo ver os prédios são bem detalhados. É uma diferença. Então, vocês vão procurar outras diferenças entre a planta e o satélite, tá? Nas imagens da página 21, na questão 1 da primeira imagem, dessa daqui, ó, tá pedindo para vocês anotarem o nome de duas avenidas de Recife. Então, vocês vão procurar aqui o nome de duas avenidas. Começa com AV, avenida. Aí vocês escrevem no 1. No 2, está perguntando que figuras geométricas são mais usadas para representar um quarteirão. Quarteirão é tipo isso aqui, ó. Esse quadradinho assim, ó. Quarteirão. Ó. Que figura geométrica são mais usadas aqui, ó? Se parece mais com uma figura geométrica. Aí vocês escrevem que figura geométrica esse quarteirão se parece. Ó, tem uma outra aqui que é mais alongadinha. E tem uma outra aqui, ó. Aí qual figura geométrica se parece isso? Esse quarteirão. Na última imagem do 1, ó, pergunta assim: quais elementos o autor do croquis considerou importante? Vocês verem a diferença, ó, que aqui tem mais detalhes, então aqui ele não considerou muitas coisas, apenas os pontos principais. O que foi que ele colocou? Ele colocou, eu vou citar um exemplo. As pontes ele deixou, o que mais aqui, ó? Vejam aí no desenho de vocês. A ponte e tem mais coisas. Então, vocês observem aí o que ele deixou, que ele detalhou mais e escrevam.
Na 2 aqui, a 2. Existe algum elemento que você acha importante, mas que não foi representado no croquis? Qual? Você acha que está faltando algum elemento aqui importante que não foi representado? Se você acha, você escreve aqui embaixo, tá? Essa foi a atividade de geografia. Se tiverem dúvida, me mandem lá, que eu tiro a dúvida de vocês.